faculdade que ele achou muito parecida com aquela em que ele estuda aqui no Brasil, só que com uma experiência internacional bem mais incrível. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok pessoal, a gente vai conversar hoje com o Otávio Martins Zimala. Espero ter pronunciado o sobrenome dele certo. Ele vai conversar com a gente sobre a experiência de intercâmbio que ele teve no semestre passado no IPAG Business School, que é uma instituição de ensino superior que fica na França e é focada mais em cursos da área de negócios, administração principalmente, e essa escola tem unidades em Paris e em Nice, que é onde o Otávio estudou, na unidade do IPAG em Nice, no sul da França. Dizem que é uma região bem bonita, eu não conheço, o Otávio vai poder confirmar para a gente. Otávio, muito obrigado por ter topado participar aqui, bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Muito obrigado por me receber, e sim, conseguiu pronunciar o nome correto. Legal. Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar, você me falou que você já é um aluno internacional desde que nasceu, né? Você é filho de alemão com mãe brasileira, nasceu na Alemanha, veio criança aqui para o Brasil e agora resolveu voltar para a Europa para fazer um intercâmbio, só que na França. Como é que foi a tua escolha por fazer intercâmbio? É algo que você queria desde o início aí da graduação ou foi uma ideia que surgiu durante o curso? Como é que foi essa decisão? A decisão foi tanto minha quanto dos meus pais. Na verdade, foram mais eles que me incentivaram mesmo a fazer isso, e ainda mais depois da pandemia do coronavírus, né? Então, durante isso não valia a pena fazer, então eu esperei a trazer o meu curso até que as restrições caíssem, né? E a partir disso foi ver quais lugares me interessassem. Como eu falei ainda há pouco, você é filho de alemão, né? Você fala em alemão, imagino que seja bastante fluente na língua, mas optou por fazer um intercâmbio na França, né? Você foi de propósito isso? Você não queria mesmo a Alemanha ou teve alguma outra razão para você escolher a França? Foi de propósito mesmo. Eu já era pelo menos familiarizado com a Alemanha e eu queria conhecer mais algum outro país, né? Algo diferente. E a França é relativamente pertinho da Alemanha, né? Então era conveniente se eu quisesse visitar lá, porque eu tenho outra parte da minha família que mora lá. E França era também, o idioma francês era algo que eu queria aprender, então eu queria aprender lá no próprio país, mas em retrospectiva eu devia ter feito um cursinho aqui antes de ir para lá. Isso que eu ia te perguntar agora, você conseguiu aprender francês lá? Eu sei algumas palavras, mas só o básico mesmo, mas no final, não, eu diria que não, eu não colocaria no currículo. Certo, mas você teve aulas em inglês lá durante o intercâmbio, é isso? Isso mesmo, aulas em inglês, correto. E o francês não te fez falta lá? Maioria das vezes não. Houve algumas ocasiões que foi difícil comunicar com os locais, mas como é uma cidade turística, boa parte do pessoal consegue inglês, ou pelo menos a gente consegue chegar no meio termo com o idioma. Me conta como é que você chegou na escolha da instituição onde você foi. Por que que você escolheu o IPAG? Foi mais. A escolha teve mais a ver com a cidade do que a instituição, nesse caso. Então, eu só vi as cidades, daí vi, tinha IPAG em Paris e Nice. Então, eu vou com Nice. Então o que te atraiu foi a Côte d'Azur, lá, foi a cidade de Nice, a região, né? Você queria passar esse tempo num lugar legal, era isso? Esse foi teu critério? Bem, isso. Um lugar perto do mar, bonito e perto de outros países, como Nice fica meio que perto da fronteira da Itália. E algo que eu esqueci, não prestei atenção, é que Nice também é bem perto de Mônaco. Então é bem conveniente viajar e visitar esses lugares. Conta pra gente como é que foi a tua chegada lá, as tuas primeiras impressões, o início lá do teu intercâmbio. Você foi bem recebido? Como é que foi essa chegada? Sim, muito bem recebido.
pessoal muito caloroso, amigável, sempre disposto a ajudar a equipe da IPAG, né? E os colegas também, foi incrível. Tínhamos dois grandes grupos, um da Alemanha e outro do México, então, mas a gente se dava bem, saía junto, estudava junto. E no final das contas, eu diria que a dinâmica dá no mesmo que aqui, na amizade e tal. Você se sentiu em casa lá entre os colegas estrangeiros, então? Assim, essa coisa de nação eu diria que não faria muita diferença pra gente. O único problema é que às vezes a gente usava uns termos que era exclusivo dos nossos idiomas, mas fora isso, não fazia diferença pra gente. A gente curtia as mesmas coisas, estudava as mesmas matérias de volta em casa, né? E tínhamos praticamente éramos quase os mesmos, no fundo. Vocês tinham uma conexão lá que passava por cima das nacionalidades, né? Era todo mundo intercambista, todo mundo estudante lá e tal, né? Isso aí. Tínhamos muito em Então, comum. então tá. Otávio, você me disse que a tua escolha lá pelo destino de intercâmbio foi principalmente em função da cidade lá, né? Da região em que você ficou. Conta um pouco pra gente como é que foi morar lá. Conta, dá uma ideia de questão de custo de vida, como é que é a cidade, como é que é viver lá, tenta dar uma ideia para quem está ouvindo. Olha, os franceses chamam de Nizza la Bella, a cidade bonita, né? E é condensado, a cidade é relativamente pequena, mas ainda assim é uma das maiores cidades na França, depois de Paris, Marselha, acho que Lyon. Mas o custo de vida, eu diria que o que você mais vai pagar é o aluguel, que, embora seja mais baixo do que o de Paris, ele ainda pode ser alto dependendo de qual bairro que você pega. Coisas para comprar, tipo alimento e tal, nos supermercados, tende a ser barato. Então, realmente teve momentos que às vezes eu achava que estava pagando a mesma coisa que no Brasil, mesmo convertendo para o euro. Algumas coisas que a gente vê que é comida de luxo aqui, bebida de luxo, porque é importado, né? Lá é coisa lá por 2 euros, 3 euros, máximo às vezes 5 euros. Então, pelo menos parecia limitado. Se você cozinhar em casa, você consegue viver sem problema. O que é caro mesmo é, tipo, sair para um restaurante ou bares, que o custo já começa a aumentar pelo menos umas 3, 4, 5 vezes até, dependendo de onde vai. Você tinha opção de moradia estudantil lá? Tinha, mas eu infelizmente não consegui encontrar. O que eu peguei foi um apartamento dividido com outros estudantes. Uhum. E você chegou a comparar então com Paris na hora de fazer a escolha? Que tudo bem que você queria, assim, a cidade te atraía muito, mas nessa questão mais logística, assim, de você viver numa cidade grande ou numa cidade menor, numa cidade mais cara ou mais barata, você acabou pesando na tua escolha por Nice também? Sim, sim. Embora eu não conhecesse Paris tão bem quanto eu conheço Nice hoje em dia, eu fui lá mais como turista, então Nice para mim era novidade na época. E em comparação a, vamos dizer, o custo de vida e também acho que transporte em Nice era melhor, mas no fundo acho que não sei se faria muita diferença, porque Paris também tinha as linhas de metrô. Nice tinha aquele metrô de superfície, então ele atravessa a cidade em um formato de U e tem outra linha que corta através desse U e vai de um canto até o aeroporto. O que é muito conveniente se você for, sei lá, para a praia ou para alguns dos museus ou ao aeroporto. Então, você consegue caminhar tranquilamente pela cidade. Falando em praia, você pegou acho que o final do verão lá, né? Você foi muito à praia lá em Nice? Eu fui, não vai acreditar. O calor de lá, a última vez que eu fui pra praia foi em final de outubro e deu uns 30 graus e a água ainda estava quente. Tá, para quem gosta de praia é um destino bom, então. Sim, só que tem um porém. Não é praia de areia, é praia de pedra. Dói um pouco pra andar por cima. Tá certo. Então, mas além de ir à praia, você foi estudar também, né? Imagino, Sim, né? sim. Então conta um pouco para a gente como é que é o IPAG lá, como é que foi a tua experiência acadêmica mesmo, de estudar lá no IPAG. Queria que você desse uma ideia de como é a universidade, como é estudar lá. A IPAG, por mais incrível que pareça, eu assemelho ela à ESAG, no tamanho e nas aulas dadas pelos profissionais. Porque eles têm
professores que nem na ISAG, que tem a vida acadêmica deles, dando as aulas, também tem a vida profissional. Então, eles trazem o melhor dos dois mundos nas aulas. E as aulas deles eu realmente compararia às da ISAG, porque eu encontrei muitas semelhanças, que me ajudaram também em algumas matérias. Você não teve dificuldade de adaptação com o sistema de ensino? Você achou tranquilo, então, isso? Sim, o único problema que eu diria era que as aulas deles, eles não tinham um calendário fixo, entende? Como as nossas aulas são sempre terça, quarta, quinta, sexta, vocês têm essas aulas e ponto. Lá é dinâmico, eu diria. Porque sexta-feira você pode ter aula nesse horário X, mas na próxima semana a aula vai ser sexta-feira no horário Y ou pode ser na quinta-feira, horário X. E as aulas também valem nota, então se você faltar uma aula sem justificativa, isso afeta a sua avaliação. E o que você achou das aulas, das disciplinas que você teve lá? Assim, você ficou satisfeito com o ensino do IPAG em si? Você acha que acrescentou em relação ao que você teria na ISAG? Sim, eu acho que sim. Acho que a minha experiência pode ser diferente porque eu peguei umas matérias diferentes dos meus colegas estrangeiros que estavam lá e eles tiveram mais dificuldade com outras matérias e eu tive uma maior facilidade com umas diferentes que eu peguei deles. Uma, uma que eu chamaria de interessante seria Luxury Brand Management, é, na qual a gente aprende como lidar com marcas de luxo, mas só que a nossa professora, ela acho que teve que desistir da matéria, então a gente ficou com uma substituta. E essa parte é interessante, porque ela era originária da China. Então ela trouxe bastante insight de como é o mercado de luxo na China, especialmente as marcas europeias, como a Louis Vuitton e a Gucci, várias dessas outras. Então a gente teve tipo um olhar exclusivo no mercado chinês sobre como eles aceitam as marcas de luxo e quais erros essas marcas fizeram ao tentar entrar nesse mercado. Quer dizer, o fato de você estar lá na Europa, numa instituição mais internacional, também tem esses ganhos, né? Você tem essas possibilidades, né? De ter contato com esse tipo de experiência, de conteúdo, né? Assim, tivemos professores de tanto franceses quanto um alemão, uma italiana e a, a professora chinesa, como eu mencionei antes. É realmente incrível que a gente possa ter essa oportunidade de ter professores que estiveram no mundo todo e com várias perspectivas de como se aprimorar nas áreas do mundo do negócio, como marketing ou logística ou gerenciamento de marcas de luxo, né? No teu caso, Otávio, você já é um cara, como a gente falou, que de família, né, já tem uma experiência internacional e tal. Mesmo assim, você acha que essa experiência teve um impacto assim para você? O que você trouxe de volta na bagagem lá da França? Bom, além de além de artigos turistas, né, como os magnetos com pontos de vista aqui nas cidades, eu diria que realmente contato com os outros estrangeiros que no final todos vieram com a mesma ideia. Pô, vou para a França, no sul da França, lugar bonito, quente, e conhecer os franceses, né? Talvez aprender o idioma. A parte do idioma não deu muito certo, mas conhecer a França foi incrível. É, é, a Cota Azul é realmente bonito, como os locais gostam de chamar. Tem muita coisa para ver. Otávio, a gente está indo, infelizmente, aqui para o final da nossa conversa, mas antes de terminar, eu quero te perguntar se você tem, baseado na tua experiência, alguma dica que você possa dar para quem está pensando em fazer intercâmbio, quem está agora procurando para onde ir, ou pensando se vai fazer ou não vai. Que dicas você daria para os seus colegas? Para mim, a maior dificuldade foi encontrar um lugar para morar. Essa foi a parte mais difícil e também com os meus colegas. E com isso, o que eu entrei em contato foi com o pessoal da universidade e eles me recomendaram algumas pessoas que pudessem me encontrar um apartamento. Eu diria que o lugar para viver é a parte mais importante depois de você conseguir o visto. O visto até que é mais fácil, porque a universidade ajuda com essa parte, né? Depois de encontrar um lugar para morar, seria manter o orçamento. Então tá bom. A gente conversou então com o Otávio Martins Zimala. Ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluno do curso de administração da ESAG, Centro de Ciências de Administração e Socioeconômicas, e ele conversou com a gente sobre a experiência de intercâmbio que ele teve no segundo semestre de 2002 na França, na cidade de Nice,
no IPAG Business School. Otávio, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do podcast Intercâmbio. Muito obrigado por ser recebido. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.